Fala galera, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Rafael Dias Eu sou um engenheiro civil Jason e esse é o e Spot esse Física. é o Spot Física. Quando a gente Ó, estiver no hoje, estúdio, a gente vai fazer bonitinho. isso, a gente vai ensaiar. É, A gente vai ensaiar e vamos botar um falar. metrônomo. Sim, É, beleza. Hoje a gente vai falar sobre medidas incríveis, né? Eu fiquei com medo de pôr esse nome. Eu pensei em cálculos muito loucos, sei lá. Fiquei com medo da galera achar que a live ia ser um monte de números, assim, a gente é, calculando as paradas. quadro branco no Mas fundo aqui. é um quadro branco no fundo. Mas, na verdade, a gente vai falar sobre as medidas, não necessariamente calcular elas, obviamente, né? Até porque algumas são extremamente difíceis, né? O Jason pesquisou aí sobre como se calcula o volume, a massa dos planetas, um negócio mó complicado. A gente não vai fazer isso, lógico. Então eu Eu botei tô sem minha medidas e... balança cósmica aqui pra medir, pra pesar os É, planetas. exatamente. Medidas não dá a entender muito o que é cálculo, né? Espero que a É, galera tenha entendido a proposta. Ó, o Hilden já tá aí. Boa noite, meus lindos. Simbora de PH mais um também. episódio maravilhoso. Ah, PH e Hilden, muito obrigado pela presença. valeu pela presença. PH tá aí também já. Tá. Nossos maiores fãs. Massa. Nossa. É, aqui no TikTok já tem um pessoal também. Tem um pessoal que entra e sai. Já tá rolando também. E você tá droga, o que? Então, Eu vim pra ver cálculos. pô, eu queria ver números e contas integrais derivadas. Eu sou bom em É, integral, cara, derivada eu não sou bom não. né? Eu nem sei exatamente por qual delas eu quero começar. Acho que eu vou começar falando da luz, da velocidade da luz, que é uma parada que me intrigava, já me intrigava pra caramba, que eu pensava assim, cara, eu ensinava para os alunos, né? A velocidade da luz é 3 vezes 10 à oitava, barará, né? Na verdade é quase isso, é aproximadamente esse valor. O número que a gente tem calculado, ele é uma aproximação, né? Uma aproximação muito boa, mas é uma aproximação. Mas eu ficava pensando, cara, como que calcula a velocidade da luz, velho? Aí eu até brinco com os alunos, né? Eu falo assim, pô, já pararam para pensar, quando eu tô dando aula de óptica, aí eu vou ensinar sobre a luz, velocidade da luz e tal, né? Como que o cara chegou nesse número? É muito louco, né? E aí eu brinco com eles assim, vocês acham que é assim, eu pego um cronômetro, daqueles de mão assim, aí acende a luz, já, pá, e marca o tempo, né? Tipo, Caraca, assim aí é não vai bom. ser, né? É a virada de ampulheta mais rápida do mundo, na época dos gregos. É, pô, impossível, é. E o Galileu, ele tentou fazer algo parecido. Foi absurdo ele tentar fazer isso, né? Mas conseguiu. Olá, estão online aqui, ó, já na minha live, Samuel. E aí, beleza? Fala, Samuel. Tô apresentando aqui o Spot Física na Twitch, mas pode ficar aí também que você vai poder participar. Na semana que vem, na verdade, sigam o Jason. Você tá online, Jason, no Deixa eu ver. TikTok? Entra lá e manda um oi. Aham. Sigam ele lá para ajudar a chegar no número de inscritos para ele poder participar da live também. A gente faz simultaneamente no TikTok e no, no Spot Física. Ah, e a gente esqueceu de uma novidade, eu já comecei falando. Agora a gente tem o Live Pix, né? Se vocês repararem na telinha, quem tá no. Quem tá no. Ai, meu Deus, tô começando a ficar doido. Na Twitch. Na Twitch, tem um QR Codezinho na tela. Se você escanear, você pode mandar um Pix para apoiar o nosso trabalho. E aí você manda uma mensagem, ela vai ser lida aqui ao vivo, pela voz da mulher do Google. Então, quem quiser mandar, fique à vontade. Vocês podem mandar perguntas. Quem mandar pelo Live Pix, a gente vai dar uma prioridade. A gente sempre responde o chat, né? Mas a gente vai fazer isso. E quem quiser mandar comentário, uma brincadeira, piadinha, fica à vontade aí. Só não manda baixaria, porque mas Você me só vai mandou gastar. aqui. Você vai estar Bela, gastando dinheiro à toa. é. Oi, Bela, seja bem-vinda à live. Galera do TikTok, vocês podem dar o likezinho aí. Não tem live Pix, mas um likezinho já O ajuda. Live Pix, qualquer valor a partir de R$ 1 já aparece a notificação aqui. Isso aí, a partir de R$ 1. E aí tá apoiando o nosso trabalho. R$ 1 já deixa a gente feliz. Não vai pagar as contas, mas deixa a gente feliz. Já inteira da balinha. Quando for comer um churrasquinho, dá pra comprar um chiclete, uma balinha.
Olha lá, o Hilden já falou, cê é louco, Galileu tacou o Florence e meteu o cronômetro acendendo a lâmpada, mas foi tipo isso mesmo. Eu faço essa piada, mas o Galileu tentou fazer algo parecido. Eu vou falar sobre isso É que não hoje. tinha cronômetro na época, ele girou uma ampulheta e viu quantos grãos de areia caiu do outro É, lado. cara, imagina, o cara tentar medir a velocidade da luz quando não existia nem relógio, cara. Era ampulheta, pô, era um Relógio absurdo. solar, né? Mas a medida que o cara fez foi interessante. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque o cálculo em si é complicado, como a gente falou, né? Uhum. Mas foi muito genial a sacada. Mas então, enfim, esse negócio da luz, ele vem desde da antiguidade, né? Os filósofos gregos já falavam sobre a luz e a maioria deles concordava que a luz ela era instantânea, assim, ela não tinha uma velocidade finita. Se você acendesse uma fonte de luz, ela iluminava o ambiente instantaneamente. Pro pro Aristóteles, pro Aristóteles, se eu não me engano, ele não imaginava que a luz ela ia saindo do objeto, assim, tipo a gente imagina hoje raios de luz, né? Propaganda. Pô, não peguei minha caneca, eu vi tu bebendo aí. Eu esqueci da minha Coca-Cola hoje, caneca. gente, que hoje eu tô Eu vou saudável. ficar com sede a live toda, será? Não. Daqui a pouco eu vou lá pegar enquanto o Jason fala. Você fala sozinho, eu vou lá correndo. Beleza. Mas enfim, voltando. Ele imaginava que os objetos luminosos, na verdade, eles davam uma propriedade para o ambiente de ficar iluminado, era alguma coisa meio assim, né? Uhum. E aí se acreditava muito nessa ideia de que a luz era instantânea. E realmente dá essa sensação, né? Está um quarto totalmente escuro. Você liga o interruptor, puf, pronto, está tudo iluminado. Você não vê a luz fazendo assim, né? Tchan, se transportando de um ponto até o outro. Porque ela tem uma velocidade finita, hoje a gente sabe disso, mas ela é muito rápida. Então, nosso olho não vai perceber. Nosso cérebro, né? Como eu li hoje, meu cérebro de macaco não vai perceber isso, né? Yara. Peraí, gente, hoje eu tô sem óculos. Yara Cielias. Boa noite, seja bem-vinda. Então, aí passou muito tempo, né, com essa crença e tal. Na época da Idade Média, a gente teve pouco avanço científico, porque o que eles faziam era tentar estudar os filósofos antigos, né? Então, eles traduziam os livros dos filósofos e tentavam discutir a teoria deles para chegar a alguma conclusão. E o que acontecia era todo mundo ficar meio confuso e meio doido, assim. Mas, assim, já se tinha ideias, né? Já se debatia da luz ser instantânea ou não. Ou ela era instantânea ou não era, mas a maioria chegava à conclusão de que ela era instantânea. Mas aí rolavam umas contradições e tal. E aí uma coisa que eu descobri, que eu não sabia antes de pesquisar, eu li um artigo hoje, né, sobre isso, é que existia um físico, já dá para considerar um físico, que ele era árabe. O nome dele é Al-Hazen. E ele já fez estudos de óptica, e pelo o artigo que eu li, foi ele criou uma câmara escura. E aí depois eu vi até que tem uma questão do Enem, né, que eu não lembro o ano agora, eu posso pesquisar ela aqui daqui a pouco, que falou sobre esse cara. Eu nunca tinha me tocado disso, que ele era árabe e que ele falou propriedades da luz, falou sobre câmara escura, ele deu a ideia que a luz são raios de luz, né? Ele falou várias ideias que hoje a gente já aceita, né? Numa época, assim, antes um pouco ali entre a Grécia Antiga, os filósofos gregos, né? E a Idade Média, onde a gente ficou um período, assim, meio que sem grandes nomes, né? De filosofia. Eles se preocupavam mais com questões religiosas, acabou que a ciência ficou um pouco de lado, assim. E aí ele já estudou várias propriedades da luz, a refração, muito interessante, assim. Ele também afirmou que a luz, ela sai do objeto e entra no nosso olho, e ele criou a ideia de objetos que emitem luz própria, né, que ele chamou de emissão natural, e objetos que refletem a luz emitida por outros objetos, que ele chamou de luz acidental, que hoje a gente chama de fonte primária, que é a fonte que emite a luz própria, e fonte secundária, que é tipo eu refletindo agora a luz do LED aqui, né? Seria o LED primária, eu secundária. Então, ele já veio com esse conceito muito antes. E como a gente estuda na escola só, coisa que está relacionada com a Europa, né? Da Grécia ali para
A gente não ouve falar de cientistas japoneses, chineses, árabes, né? A gente não vê falar de cientistas do Oriente. É engraçado isso. E aí eu li e achei muito interessante. Né? O cara é brabo mesmo, é. E aí ele já trouxe essa ideia de que a luz não é infinita, né? O PH Mas aí beleza. Se é a imagem de um palácio na câmara escura. Isso, é esse mesmo. É tipo os caras dentro de uma câmara escura com um pano no fundo, e aí tem um palácio lá na frente, e a imagem dele invertida atrás aqui, igual acontece em qualquer câmara escura, né? Aí caiu já uma questão no Enem, e tem a referência e tal, mas eu nunca me atentei para pesquisar e ler o livro e tal, né? Hoje eu vi isso e falei, cara, tem a questão do Enem. Aí fui lá ver, era ele mesmo, fazendo referência, sem falar muito dele, né? Mas fazendo referência a ele. E aí, muito massa. Eu achei massa descobrir isso. O cara, ele foi realmente, assim, muito... Ó, o PH, acho que tem ela aqui. Depois manda aí pra gente abrir aqui e mostrar para as pessoas. E aí, beleza. Aí depois veio Galileu e Kepler, né? Na Europa já. E começaram também a tentar fazer esses estudos, né? Sobre a luz. O Kepler também fez umas propostas dele lá. E aí, o Kepler já começou a falar sobre a relação entre o período dos planetas e o raio da órbita deles, né? Então, você já tinha essa possibilidade de tentar ter uma noção ali da distância que o planeta fica e tal. E aí depois veio um outro cara, que me fugiu o nome dele agora, Homer. Ele mediu como que ele... Aí, beleza. Não, antes dele, o Galileu, né? Que eu disse que eu ia contar. Que ele fez um negócio que foi mais ou menos tentar acender a luz e medir no cronômetro. O Galileu, ele chamou um assistente e aí ele pegou 2 lamparinas. Uma para ele e uma para assistente. E cobriu as 2 com um pano. Aí ele falou assim, ó... Eu vou tirar o pano da minha. Aí quando você vê a luz, você tira o pano da sua. E aí quando eu ver a luz, eu paro de marcar o tempo. E aí, eles ficaram em um monte, a uma distância grande um do outro, e ele esperava que com esse tempo de ida e volta, ele conseguisse perceber algum tempo ali, né? E aí, obviamente, ele não conseguiu chegar a conclusão nenhuma, porque a luz é extremamente rápida, ele não ia perceber, né? Ficou, assim, foi meio pra época, né? Beleza, ele tentar fazer isso, hoje em dia é engraçado, é meio absurdo, assim, Você tentar imaginou fazer o assistente, trabalhou de noite, chegou e aí, chefe, qual é a conclusão? Não sei. Pô, não sei. Para começar, só o tempo de reação deles já é infinitamente maior do que o tempo que demoraria para a luz ir e voltar, né? Uhum. Porque quando a velocidade da luz, para quem não sabe, é de 300 milhões de metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. Uhum. Então você conta, a luz viajou 300 mil quilômetros. É coisa pra caramba. São várias voltas no planeta. Ela é muito rápida, não tinha como, era impossível ele fazer dessa forma. Mas mérito dele por tentar, né? Parabéns, Galileu. Aí, ele chegou à conclusão que a luz ou era muito rápida ou era infinita, que já era exatamente a discussão da época, né? Aí depois veio esse cara, o Homer, né? Que ele estudava também astronomia, né, a movimentação dos planetas e tal, e aí ele percebeu pelo eclipse de uma lua, quer ver? Deixa eu só pegar aqui. Peraí. Cadê? Pô, tá me fugindo os nomes todos. Mas eu vou trazer os nomes daqui a pouco. Mas ele pegou assim, ó. Quando os planetas estão girando em torno do Sol, vai ter um momento que eles vão ficar alinhados com o Sol, os dois do mesmo lado, né? Vamos dizer assim. Então eles estão o mais próximo possível que eles podem ficar. Depois, se eu não me engano, era a Lua de Júpiter. Aí eu não lembro o nome. Eu vou olhar aqui direitinho para não falar besteira. Só que aí, à medida que eles vão girando, como eles têm períodos diferentes, vai ter momentos que eles vão estar mais distantes um do outro, os planetas, né? 2 planetas, assim. Então, o que ele percebia?
que quando os planetas estavam mais distantes, o período de um eclipse da Lua desse planeta aumentava. E não era para aumentar, porque já que a órbita era constante, né? Era para o eclipse durar sempre o mesmo tempo. Só que quando a gente estava mais perto do planeta, o eclipse durava menos, e quando estava mais longe, ele durava mais. Por que isso acontece? Porque quando está mais longe, demora mais tempo para a luz sair do planeta e chegar na gente. Então, você tem que a luz não é instantânea, né? Quando você está longe, demora mais para você ver que a Lua saiu, ela está atrás do planeta, né? Rolando um eclipse. Quando ela aparece, pum, você não vê ela instantaneamente. A luz tem que sair dela e chegar no nosso olho. E aí, se ela está mais perto, a gente vê depois de um certo tempo. Se ela está mais longe, a gente vê depois de um tempo maior, né? Vai demorar mais para eu ver. E aí, já é tão longe que, apesar de pequeno, é um tempo perceptível. E aí ele conseguiu perceber essa diferença e chegou à conclusão que, bom, a luz não é infinita. Se eu não me engano, foi nesse experimento que ele calculou e chegou em algo em torno de 200 mil quilômetros por segundo, né? E hoje a gente tem 300. Foi, assim, razoável, né? Tirou um 7,5 aí na prova. Exatamente. Para os instrumentos de medida que a gente tem hoje, são razoáveis, né? Mas hoje as medidas que a gente faz são com aparelhos mais modernos, né? Que podem realmente captar a recepção de luz, né? E fazer essa medida de uma forma bem mais eficiente. Então, você tem um experimento, por exemplo, que fica um espelhinho girando, e aí você manda um raio de luz, aí ele reflete nesse espelhinho, reflete no outro, volta, e aí pela diferença de ângulo que chega o primeiro raio de luz que você emite e o próximo, você sabe quanto a pecinha que está rodando girou, você sabe o tempo que demorou entre um raio de luz e outro, aí você calcula, alguma coisa mais ou menos assim. Então, hoje em dia você tem realmente equipamentos, né, que vão medir e que vão ter essa medida muito mais precisa. Já tem câmeras, né? Câmeras de alta velocidade que você consegue... que vocês encontram no YouTube. Não veja agora, tá? Não sai da live. Mas tem vídeo no YouTube uma pessoa coloca uma garrafa d'água, uma garrafinha de Coca-Cola com água, e eles lançam um raio de luz dentro dessa garrafa, e como a câmera ela capta numa velocidade muito alta, são muitos milhões de quadros por segundo, você consegue ver a luz entrando no fundo da garrafa e percorrendo todo o comprimento da garrafa até chegar na ponta. Então hoje em dia você já consegue ver a luz em movimento. Exatamente. Só para a título aqui de curiosidade, o nome do cara é Olaf Homer, tá? Olaf Homer, se você jogar no Google, esse foi, acho que o maior feito dele. Com certeza vai aparecer material sobre isso. Eu peguei um artigo, né, contando toda essa história, que eu resumi bastante, porque o que eu queria falar era mais o quão é impressionante a genialidade do cara pensar nisso, né? Porque ele observava o céu, ele olhava lá para as estrelinhas, né? O Galileu, ele já tinha desenvolvido o telescópio dele, né? Que era bem fuleiro, mas assim, eram observações muito, como é que fala? Era meio que na raça, na bruta, né? Fugiu a palavra, mas era essa ideia, assim. Não tinha muita tecnologia, botar lá o Hubble, né? Um negócio rústico, calcular, né? Exatamente. Era rústico, isso. Rústico é a palavra que eu queria. Era bem rústico. E ele conseguiu fazer essa medida, eu achei muito incrível. O Hilden comentou, rapaz, uma onda calcular a velocidade da luz. E a luz, em tese, ela se comporta em forma de onda também. Então, se houve uma piada... Não sei se você sabia, não, mas... e boa. Já vi esse experimento da câmera, dá pra ver a luz, é muito massa. Realmente, é muito interessante ver é um conceito que a gente simplesmente não tem, né? Ver a luz se deslocando de um lugar pro outro, é muito interessante. Fala, Fábio, meu amigo, beleza? Seja bem-vindo. Então, é engraçado, né? Os caras pensarem nisso. Hoje em dia, a gente estuda na escola, então eu acho que entregam pra gente muita coisa. Então já é aquela coisa assim, a Terra é redonda, não sei o quê, o sistema solar é assim, é assado. As crianças acham super interessante, né? Toda criança adora dinossauro e planeta, é incrível. Falou de dinossauros e planetas,
Adulto também gosta, Eu né? gosto até hoje, cara. Eu Dinossauro gosto até Planeta. hoje, exatamente. São assuntos muito interessantes. Mas acaba que o jovem, ele perde um pouco o interesse, né? De, assim, É, não é o interesse, é o mistério mesmo, de olhar para o céu e falar, porra, o que que é isso, né? Tem um lado que a gente, você olha para o céu hoje, você não vê quase nada de estrela, né? Por é. causa da iluminação da cidade, da poluição, a gente não vê quase nada. Na época, eles olhavam e viam aquele céu estrelado, bonitão, eles tinham, né, como contemplar isso. Aham. E eu acho interessante essa curiosidade que as pessoas tiveram no passado e que graças a isso a gente tá fazendo esse podcast hoje, né, por exemplo, para É. falar deles. A gente tem tecnologia, a gente tem ciência, né? Tem um meme, não sei se você já viu, o cara falando assim, não, eu queria ir pro passado e ensinar todo, e passar todo o nosso conhecimento para as pessoas da Idade Média. Aí mostra o bicho na Idade Média, aí o pessoal, tá, mas como é que faz essa tal de eletricidade? O cara, sei lá, pô. Sei lá, é muito Eu bom. só sei como é que funciona, não sei fazer. Existe, né? Como é que faz? Um aluno meu falou assim mesmo, meme, só que com um celular. O cara, olha isso que incrível, um celular e não sei o quê. Aí os caras, como é que faz isso aí? Ele, pô, não sei. E a gente não sabe, né? A gente usa e não sabe. É, Fábio, obrigado pela rosa, valeu. Qualquer dia vamos te convidar, hein, para participar do é isso Spot aí. Física. A gente tem que começar a fazer as lives com convidados, hein? Tem que trazer os convidados aqui no Uhum. nosso estúdio virtual. É. Bom, eu tenho aqui dois tópicos. Ah, Primeiro fala aí um, depois eu vou é a falar. distância das estrelas. O segundo é como que a gente descobriu o tamanho do universo. Boa, Interessante. Vamos boa, lá. interessante. Eu fiz anotações aqui que é muito jargão técnico, eu vou tentar, né, não usar Aham, muito jargão, mas enfim, é porque é muita informação, são várias etapas. beleza. Primeiramente, para você medir uma estrela, elas são medidas através do deslocamento da estrela no céu noturno da Terra. É observado o movimento da estrela ao longo de 6 meses, porque é o período que é metade do período de translação da Terra ao redor do Sol, e do ponto inicial da observação até o ponto final dessa observação é feita uma medida. E o ponto médio é a Uhum, partir dali que vai ser calculada a distância. Existe uma referência que é uma candela padrão. O que é uma uhum, candela padrão? Candela padrão ela é uma medida baseada em estrelas instáveis, pequenas, de brilho não muito alto, e que elas têm um brilho determinado. Já é conhecido, é um númerozinho lá na conta que eles vão fazer. E essas estrelas, elas por serem instáveis, a gravidade dela fica comprimindo e a matéria dela fica tentando se expandir, a gravidade puxa de volta e ela fica oscilando o brilho dela ao longo desse período de 6 meses. E a uhum. partir da observação da frequência do brilho, é feita uma estimativa da distância dessa estrela. Para estrelas maiores, o tempo de oscilação é menor porque elas são mais estáveis. E para estrelas menores e mais instáveis, essa oscilação ocorre com mais frequência. Já, mas isso aí só até alguns milhares de anos-luz de distância. O que é um ano-luz de distância? Um ano-luz de distância é mais ou menos 9 trilhões de quilômetros, que é o espaço que a luz percorre em um ano no vácuo sem nenhum obstáculo. Então, assim, se alguém falar anos-luz para você, está falando de uma unidade de medida de espaço, não de tempo. É Porque tem longe pra ano, caramba, né? é muito Quanto que é o longe. número aí que você falou? É 9 trilhões de quilômetros. 9 trilhões de quilômetros. Deixa eu ver, eu O anotei isso problema de falar também. 9 trilhões é porque as pessoas não têm noção, né? É, De- as pessoas, eu digo, eu e você também. o ser Ninguém humano, o tem ser noção. humano ele é insensível a números grandes. É, Já já eu a falo uma gente... tangentezinha sobre números grandes, que é um exemplo bem interessante. Beleza, beleza. Beleza. E isso vai até acho que alguns milhares de anos-luz de distância. A partir disso aí fica Aham. meio difícil fazer essa medida dessa oscilação do brilho da estrela. A partir dessa distância, de milhares de anos-luz de distância, existe uma outra referencial, que é o referencial do sistema de supernova tipo 1A. Por que supernova? Porque, para quem não sabe, as estrelas elas morrem e estrelas Uhum. supermassivas, quando elas morrem, elas entram em colapso e explodem. E essa explosão é chamada de supernova. As supernovas elas liberam tanta energia e tanta luz
que elas chegam a ser mais brilhantes que a própria galáxia que está hospedando ela. Então, assim, isso aí já vai bilhões de anos-luz de distância. Aí, como é uma fonte de luz muito poderosa, a gente consegue calcular uma distância muito maior, vai milhões, bilhões de anos-luz de distância. E aí, como que é feita essa medição? A luz é emitida da fonte dela, que teoricamente é uma supernova ou de qualquer outro corpo celeste que está refletindo a luz na direção da Terra. Essa luz é medida em forma de... Eu não encontrei uma tradução boa para esse termo, mas existe, em inglês é Cosmological Redshifting. Eu entendi que é avermelhamento cosmológico. O que é Aham. avermelhamento? A luz, quando é conhecida a frequência, o comprimento de onda da luz, porque a luz ela é uma onda eletromagnética, e Aham. as ondas elas têm comprimentos. Ela é mais fechadinha, ela tem um comprimento menor, ela é mais comprida, um comprimento maior. E quando ela é mais Aham. fechadinha, ela diz que ela tem mais energia, ela fica mais clara. Quando ela tem mais energia, ela fica branca. Aí, quando vai se esticando esse comprimento de onda, perdendo energia, ela vai mudando para azul, depois verde, amarelo, né? E vai ficando vermelho. Vermelho é o Aham. menor, o maior comprimento de onda que a gente consegue enxergar com o olho nu, mas é o que tem menos energia. Sim. Ou seja, quando ela é Posso emitida. só fazer Hã? um parênteses? Hã? Isso aí é por causa do. A gente tem o efeito Doppler do som, né? Quem sabe o que é efeito Doppler, acho que já entendeu. Mas como é que é esse lance do efeito Doppler? Hã? Quando um carro passa por você, algum, Ah, né, sim. emitindo um som, aí faz, pém, né? Aham. Aí fica mais grave depois, porque quando ele se aproxima, você que está observando percebe o som mais agudo, e quando ele se afasta, você percebe o som mais grave. Isso acontece porque o som é uma onda, né? Não vou entrar em detalhes, mas é porque ele é uma onda. Então, quando se aproxima, você percebe a frequência maior, que seria o som mais grave, e quando se afasta, a frequência menor, porque ele é mais agudo. E aí, como a luz também é uma onda, isso também acontece para a luz. É um pouco diferente, a gente chama de efeito Doppler relativístico. Eu acho que tem um vídeo sobre isso aqui no meu TikTok, se não tiver, tá no meu Instagram. Eu posso até tentar achar e repostar, enfim. Mas com a luz isso também acontece, é por isso que tem esse É, redshifting, né? Porque é, a cor da luz depende da frequência. isso. Então, se a estrela está se afastando, você tem uma velocidade relativa, né, em relação a ela, você percebe uma cor diferente, porque vai acontecer esse efeito Doppler para a luz, né, que a gente poderia Ela vai ficar chamar. avermelhada. Porque a luz, Isso. ela, ela é uma onda eletromagnética, mas como tudo no universo, ela não tem energia infinita. Então, assim, quanto mais longe ela viaja, mais ela perde energia. E quando um objeto que emite luz, ou a própria luz, vai perdendo energia, ela vai saindo do ponto de mais energia, que no máximo seria branco, e vai Uhum. perdendo as cores até ficar do azul, roxo, coisa e tal, e vai caindo até chegar no vermelho. É porque eu não lembro Uhum. agora qual que é a ordem do espectro de cores, mas a ideia é essa. Quanto mais perde energia, mais avermelhado vai ficando porque está emitindo menos energia. Então, assim, essa oscilação que a gente falou, que eu falei agora há pouco, que vai até alguns milhares de anos-luz de distância, que são para a candela padrão, que é a estrela pequena, que é instável, ela Uhum. ocorre essa observação, só que a nível de supernova, que é uma coisa que emite muita energia, muita luz. E aí é feita a medida da distância da Terra para esse corpo celeste ou entre outros corpos celestes através desse sistema de observações de oscilação na luz, de perda de energia e do tempo que a luz leva para chegar aqui. Seria mais Uhum. fácil se a gente tivesse uma trena cósmica, né, que chega até lá, mas a gente Uhum. ainda não tem. Mas assim, a ideia da observação de distância de astro, qualquer tipo de astro que reflete luz, é essa. No caso do buraco negro, que ele Uhum. não reflete luz, a gente percebe os efeitos dele no ambiente ao redor dele. Então, Sim. a gente não consegue observar um buraco negro diretamente, mas você observa os efeitos dele na região que ele está ocupando ali. E é mais ou menos a mesma coisa. Como a gente tem equipamentos super sofisticados hoje, a gente consegue captar a radiação e já determinar a distância.
mas a princípio, como foi descoberta a distância entre astros, foi nessa observação da oscilação da luz, no trajeto que a luz, que essa estrela faz no período de 6 meses no céu da Terra, no céu noturno da Terra. Foi uma série de observações e uns sistemas que foram usados para fazer essas determinações de distância no espaços, em longos espaços, em escalas cósmicas, né? Então, para a distância entre as estrelas, é isso, de forma bem branda, né? Mas e aí já é uma coisa bem mais avançada, né? Eu encorajo vocês a pesquisarem se vocês acharem interessante, mas de forma geral o pessoal mandou live Pix e não apareceu na tela. Não apareceu? Eu te mandei um negócio aí no WhatsApp, eu acho que você tem que botar isso aí também. O alerta? O link, o alerta, Você mandou aqui agora? Te mandei agora. Tá, eu vou botar aqui, peraí. Desculpa, gente. Tem como botar? Aí, mas quem mandou aí, avisa que a gente vai ler a pergunta, tá? Vai dar, eu acho que dá pra eu dar um play aqui e passar de novo. Beleza. Do PH, eu vi aqui no dashboard. Então, mandou um pixão já pra gente. Ele mandou uma pergunta, mas eu vou dar play aqui, depois a gente fala. Não foi pergunta não, foi só um comentário, na real. Mas enfim, obrigado, Fábio, aí por participar. Ele tá se despedindo aqui, disse que vai ter que sair, mas valeu. Obrigado, Fábio. Valeu pelas rosas. Olha, quem entrou, Thaís e Lucas me mandou umas rosas aqui. Cadê? Peraí. Me mandou um coração. Obrigado, Thaís. Valeu mesmo. Seja bem-vinda. Tava até com saudade, na real. A gente faz amigos no TikTok, você tá ligado disso, né, Jason? Galera, eu sou meio dinossauro pra rede social, mas... Você vai virar um tiktokeiro. Daqui a pouco tá fazendo dança. Aí é bravo. Aí é bravo, né? Mas engraçado, enquanto você arruma aí, eu só comentar esse que você falou, que a gente vê a diferença de quão mais conhecimento a gente precisa para poder fazer essas medidas, né? Por exemplo, em ter a ideia já de que a luz é uma onda, de que ela sofre efeito Doppler relativístico, etc. Cara, até para poder captar essa luz e perceber essa diferença, né? Que não é uma coisa assim gritante. Tipo, você olhar para o céu e falar, caraca, olha a estrela vermelhona. Não é. Se olhar olho nu, você não vai nem perceber muito, né? E aí uma curiosidade para a galera que gosta de astronomia e de observar o céu, isso que você falou de quanto mais distante, mais é a oscilação do brilho, né? É assim que muita gente faz para definir se o que você está vendo é uma estrela ou um planeta. Porque as estrelas, elas piscam mais, elas ficam piscando, assim, a luz não fica constante, né? Ela parece estar piscando, porque ela está muito longe, então você tem essa oscilação na intensidade da luz. E o planeta não. O planeta, ele vai ficar um brilho constante. Então, quando você estiver lá na mesa do boteco, aí você vira assim, pessoas, tá vendo aquela estrela ali? Doidão. É um planeta. É um planeta. Eu sei disso porque eu vi no Spot Física. Cara, eu tô tentando fazer uma doação aqui pra testar, mas não... Não tá indo? Não tá lendo o QR Code, não sei qual o problema. Não tá lendo? Mas você colocou... peraí, mas você já colocou, né? Vamos ver aqui uma coisa. Opa! PHCB 2002 mandou R$1. Eu sempre burro com anos-luz. Agora vou pedir distanciamento anos-luz. Distanciamento anos-luz. Fique anos-luz de distância de mim, por favor. Apareceu, eu não tô ouvindo a live, eu tô só com ela aberta aqui no meu... Ele leu com a voz Ele do leu? Google. Ele leu? Tá, com a voz do Google. Massa. Pronto, galera, agora a gente tem live. Muito obrigado pela doação, cara. Desculpa Obrigado, pela primeira cara. notificação, a gente esqueceu de colocar aqui no... E boa piada. Mas vocês viram que ficou reticências, né? Eu tive que abrir aqui para eu ler a mensagem toda. Mandei mensagens curtinhas. Tipo, só assim, bonitões, parabéns. Nossa, que físicos. Nossa, que físicos, exatamente. Cara, falando de... Bom, eu vou falar de medidas arcaicas hoje. Massa. E aí uma medida massa foi eu acho que foi a primeira vez que um cara mediu a circunferência da Terra, né? Para dar uma volta completa, o tanto que você tem que andar. E ele fez isso com um pedaço de pau. Você falou, como assim? Peraí. Você tá de O maior sacanagem. graveto do mundo. Ele foi medindo assim, e deu a volta no planeta? Não foi isso que ele fez. Ele usou uma geometria de ensino fundamental,
que alguns alunos, eu não aprendi assim, mas eles chamam de regra do Z, que é um negócio quando os ângulos são alternos internos. Alternos internos, esse eu conheço. É porque você põe duas retas paralelas e corta, né? Uhum. Corta elas, aí fica parecendo um Z, aí os dois ângulos de dentro são iguais. Ele usou uma ideia semelhante a essa. E aí o que ele fez? Ele observou que na cidade, em uma determinada cidade lá, em uma determinada época do ano, o sol ficava exatamente em cima de um poço, e esse poço ficava completamente iluminado, que é o que a gente chama de solstício, né? É o dia que o sol passa exatamente em cima da sua cabeça. Para quem não sabe, o sol não faz sempre a mesma trajetória no céu, né? Aqui em casa mesmo, por exemplo, quando eu me mudei para cá, o sol não batia em nenhuma parede. Ele nascia, passava por cima do prédio, eu não fico nem no nascente nem no poente, né? O sol não batia no muro da minha janela aqui. Meu sonho. Só que hoje é bom, porque não aqui fica poente, quente. É muito quente aqui, cara. Não fica muito quente em horário. Inclusive, aí a dica do Spot Física, quando for comprar um apartamento, olha se não é no poente. Você vai sofrer com calor. Ou né? nascente ou intermediário, porque no mês de agosto, meu amigo... O meu é tipo intermediário. Ele fica assim, o sol nasce, se põe, não pega na minha janela. Só que isso quando eu mudei. Nessa época do ano ele pega, ele tem uma inclinaçãozinha que fica só uma faixinha de luz assim na parede, sabe? Tô até pensando em pôr umas plantinhas ali, onde pega sol. Só que vai pegar só nessa época do ano, né? Ele fica oscilando assim, onde ele nasce, onde ele se põe, vai ficar oscilando. E aí você tem o solstício, que é quando você tem o dia de mais sol no céu, né, que ele passa mais em cima da nossa cabeça. Quanto mais perto da linha do Equador, né, mais você vai ter esse efeito e vai ficar mais fácil de fazer o cálculo que eu vou explicar. E os equinócios, que é quando ele está nos dois extremos, assim, são, o pessoal fala assim, os dias mais curtos, né, os dias com menos sol no céu, né, os dias de menos luz e mais noite, assim. E aí ele percebia que no solstício de verão, o sol passava exatamente em cima desse poço. Aí ele falou, aqui o sol está exatamente em cima do poço. Então sei a posição do sol agora, nesse dia do ano. E aí, considerando a Terra esférica, né, nesse dia ele fez uma viagem para outra cidade, cuja distância ele conhecia, e fincou uma vara no chão. E aí ele viu que essa vara tinha uma sombra, porque no solstício, se o sol está exatamente em cima da sua cabeça, você olha para o chão, você não vê sombra nenhuma, né? Se o sol vai mais para frente, você tem sombra atrás, se ele está atrás, você tem sombra na frente. Mas se ele está exatamente em cima, você fica em cima da sua sombra. Então, se ele, na cidade onde o poço está totalmente iluminado, se ele fincasse uma vara, ele ia ver também que a vara não ia ter sombra, porque o sol está exatamente em cima. Aí ele, considerando que a Terra é uma esfera, já na época ele já tinha essa noção, né? Essa coisa da Terra plana foi tão insistente por imposições religiosas, etc. Mas na época ele já tinha essa noção da Terra esférica. E aí ele viajou para uma outra cidade a uma distância conhecida. A medida na época era estádios. A gente não sabe quantos quilômetros tem um estádio exatamente, né? Mas a gente tem uma noção, assim. Aí ele fez essa medida em estádios, mas ele pegou lá uma distância conhecida e fincou a vara no chão e ele via que fazia uma sombra. Aí, pelo ângulo que a sombra fez, ele usou essa, que os meninos chamam hoje de regra do Z, né? Que é considerar isso, ângulos alternos internos, e calculou, né? Aí ele viu que deu um ângulo, não lembro se foi de 7 graus, e aí ele pensou assim, bom, se da minha cidade para cá tem tantos graus e tem uma distância X, para 360 graus, eu vou ter a circunferência completa da Terra, sacou? Então, tipo assim, tem 8 estádios de lá para cá, e esses 8 estádios vai me dar um ângulo de 7 graus. Então, 360 graus vai ser quantos estádios? E calculou, ele achou um número mais ou menos 40 mil quilômetros, que é bem próximo do valor que a gente tem hoje, né? Eu ouvi falar que o Newton tentou fazer isso e ele achou um número menos preciso, porque ele estava mais longe da linha do Equador. Não foi exatamente o mesmo experimento, ele tentou fazer... Mas aí, como eu não sei, eu ouvi falar isso esses dias, né? Eu nunca tinha ouvido falar que o Newton tinha tentado fazer isso. Eu não vou também falar loucuras, não, mas
outras pessoas já mediram isso, né? Tiveram precisões diferentes, mas o Eratosthenes, ele viveu, se eu não me engano, 100 anos antes de Cristo. Então ele conseguiu fazer essa medida há muito tempo atrás, né? Usando um pedaço de pau e já considerando a Terra esférica. Hoje em dia tem um evento que uma instituição faz, né? Que eles fazem essa medida com o mundo inteiro. Quando é o solstício em um determinado ponto do planeta, eles soltam na internet assim, galera, de acordo com as suas coordenadas, você vai fincar no chão um objeto de uma certa altura, acho que 1 metro de altura, vai medir o ângulo da sombra e vai fazer esse cálculo aqui, ó. E você vai chegar no valor da circunferência da Terra. Então, várias pessoas pelo mundo podem testar e fazer, e todos vão chegar no mesmo resultado, né, que é a circunferência da Terra. É bem legal. Eu quase fiz isso com os alunos uma época, aí no ano que eu descobri isso, já estava meio em cima, eu não deu tempo de preparar, né? Onde que eu ia sair de sala com esses moleques, de fincar uma vara no chão, e tipo assim, não deu para... E aí depois veio a pandemia, então eu nunca mais mexi com isso. Mas existe esse evento que várias pessoas se unem para calcular a circunferência da Terra e mostrar que ela é esférica, mostrar que o raio é aquele mesmo, que o experimento existe, né? Que ele foi feito 100 anos antes de Cristo e tal. Muito interessante. Aqui, calma aí, vamos aos comentários. Vamos. Aqui no TikTok tá adiantado, kkk. Estou viajando no tempo na live. Porque o delay da Twitch é bem maior, né? Então o PH assiste aqui, depois vai na Twitch e assiste de novo a mesma coisa. É o multiverso Tem uma tripla camada de delay aqui. Tem o delay do Zoom, do Zoom vai pro Streamlabs, o Streamlabs vai pra Twitch. Ainda tem o TikTok vai direto, né? Do celular pro TikTok. Mas aqui, a live da Twitch tá vindo do Zoom pro Streamlabs pra Twitch. É muito delay, né? Aqui, o J. Vitinho perguntou assim, ó. Se alguém cair em Saturno, ele vai passar por dentro dele, tirando todos os fatos que te matariam? Sim. Foi massa ele já, né? Porque que nem as pessoas, o que aconteceria se eu entrasse no buraco negro e a galera viaja que você vê luz desde o início do universo e tal? Você ia virar patê. Né? Patê, ainda tô sendo bonzinho, você ia virar pó, né? Considerando que você não ia... De um átomo de espessura. De diâmetro. E aí, por que ele perguntou isso? Porque Saturno é gasoso, né? É um planeta gasoso. Então, teoricamente, você pode atravessar ele. Você pular lá com a gravidade, Júpiter, você não ia cair e pisar no chão. Júpiter e Urano também. Júpiter e Urano também. Os primeiros planetas são sólidos, né? Uhum. E aí depois você tem uma sequência de planetas gasosos. É a zona de... E aí depois tem outros que são basicamente gelo. É a zona de Goldilocks, né? O espaço onde os planetas que se formam dentro deles são rochosos, né? A zona de Goldilocks é a área habitável. E aí, teoricamente, você entraria no planeta, né? A gente não pode imaginar que você atravessaria ele, porque você ia meio que fazer parte do planeta. Você ia ser uma massa dentro daquele tanto de gás, né? Então você ia ficar ali, talvez no meio. Depende muito da velocidade, né? É porque assim, excluindo todas as outras variáveis, imagina que você é o super-homem, né? Você vai atravessar, se você for voando, você atravessa ele e vai embora. Se for um herói de quadrinho, né? Mas na realidade a gente sabe que você ia morrer só de chegar na órbita dele. Exatamente. Se você passasse pela órbita dele e fosse atraído pela gravidade dele, aí você ia passar a ficar ali dentro, em algum ponto dele orbitando ali dentro, preso, né? Para você atravessar, você teria que vir na reta, numa grande velocidade, né? Aí eu não sei exatamente a densidade desse gás, não sei o que, né? Para saber se daria para atravessar e tudo. Mas é um tema da gente pesquisar, assim, mais aprofundado e falar numa próxima live, né? Interessante. Como seria composição orbitar dos planetas. Isso, entrar nesses planetas gasosos e tal. É até um tema que eu estou pensando em pesquisar para postar no nosso Twitter. Para quem não sabe, o Spot Física tem perfil no TikTok, a gente tem no Spotify, tem no YouTube, tem Twitter e tem Instagram.
A gente tem... Estamos em todas as plataformas. Se o pessoal do TikTok quiser ver a minha cara no TikTok também, tem que me seguir lá para eu chegar no número mínimo de seguidores para poder fazer live. Então vocês procuram Isso, aí quem tá... GM92. Eu dei um olá aí no chat, vou mandar um olá de novo aí pra vocês verem. Isso. Aí se vocês quiserem ver a minha cara, vocês voltam, vocês me seguem lá que a gente vai... Isso. O Jason criou ontem um perfil no TikTok para poder participar da live comigo, não ficar... Porque vocês ouvem a voz dele, eu acho, né? Na última live, pelo menos, me disseram que dá pra ouvir de boa. Mas para ele poder aparecer... Aí, ó, segue nós, haha, segue ele lá. É mais planetas gasosos não tem um núcleo sólido? Não necessariamente. Tá? Não tem, não. Pode ser que exista não dá algum pra você que andar. Tenha, né? Mas não dos isso é uma coisa que... solar, não. Não, exatamente. Cara, vocês falaram de Saturno e Júpiter, vocês vão ter que me desculpar. Eu sou nerd de videogame. Eu sou viciado em Destiny 2 e Warframe. E são jogos que você viaja entre planetas. E eles têm uma pegada muito interessante para habitar esses planetas, né? Por exemplo, no Warframe, quando você vai para Júpiter, você não pisa na Terra, você não pisa numa superfície. São naves que ficam sobrevoando a órbita de Júpiter e fica passando as nuvens de gases assim em volta do cenário. Super interessante. E no Destiny, ao invés de da humanidade ter habitado Júpiter, eles habitam as luas ao redor de Júpiter. Uma delas é Io, que é um local que você pode ir no Destiny, que é uma lua rochosa, aí você pode ir pra lá. Mas no planeta Júpiter não tem como, porque não tem superfície. Então assim, como Júpiter, Urano e Saturno são 3 gasosos gigantes, se você fosse o super-homem e fosse capaz de voar pra dentro dele, você atravessaria. E tá vendo jogos... núcleo sólido. Eu joguei um pouco de Warframe, achei massa. Warframe é muito legal. Eu sou viciado em Warframe. Então, não sei se deu para entender o negócio do Eratóstenes sem eu desenhar isso. Eu acho difícil, né? Mas é você pensar assim, uma pizza, e aí você pegar a borda, o tamanho da borda de uma fatia e o ângulo que aquela fatia forma, você pode fazer uma regra de 3, né? Tipo, para esse ângulo, a borda tem esse tamanho, para 360 graus, você calcula o tamanho da borda inteira da pizza. Né? Então, imaginando o planeta como um globo, você tem a circunferência dele fazendo uma circunferência, né? Como se fosse uma borda de uma pizza. Então, ele sabia, da minha cidade para cá, tem essa distância. Então, você imagina essa distância não em linha reta, mas fazendo um arco de circunferência, que a gente chama, né? Ou uma borda de uma pizza. Para esse ângulo que eu achei eu ia falar, ia ficar muito engraçado aqui. Para esse ângulo que eu achei na sombra da vareta que eu finquei no chão, eu achei uma distância tal. Para o ângulo de 360 graus, eu vou ter a circunferência toda da Terra, né? É mais ou menos isso. Desenhando fica bem melhor de entender. Tem vídeos, né, mostrando isso. Talvez seja interessante a gente apresentar para vocês que isso existe, né, que um cara fez isso. Depois vocês podem ir lá no YouTube, pesquisar. A gente pode talvez até gravar vídeos exclusivos para o YouTube, né? Porque no Spotify ninguém vai poder ver. Então a gente não pode ficar trazendo muito recurso visual aqui. Recurso visual, ninguém entender nada lá. Então a gente tem que tentar explicar na raça. Mas a gente tem Desculpa te interromper de novo. Mas a gente tem uma proposta, assim, a gente tem uma oferta para cada plataforma. Aqui na Twitch a oferta é a interação em tempo real. No Spotify, a comodidade de você só ouvir a gente falando. Mas no YouTube, a gente lança o vídeo. Hoje, inclusive, vai sair o episódio. Vai ser lançado o episódio anterior no YouTube. Tá? E a gente coloca gráficos, a gente coloca legendas. Se tiver alguma informação equivocada, a gente coloca uma correçãozinha na tela. Quando tem alguma coisa que precisa de uma ilustração para ser explicado melhor, a gente coloca uma ilustração. Então, assim, no YouTube você tem a vantagem de ter mais recursos gráficos, entendeu? Então, se vocês quiserem ver os episódios anteriores e esse episódio aqui, dá uma passada lá no YouTube que a gente dá uma aprimorada no vídeo e sempre vai ter uma informação mais palpável, assim, mais visual para vocês. Ó, o PH mandou aqui, ó, depois bora jogar o Warframe na minha live. Bora. Não, quer dizer, quem...
Eu tô confuso que apareceu um negócio que eu vi aqui. Cara, tem muito texto aqui no chat. Foi o Hilden respondendo o PH. O Warframe é jogão demais, você é louco. Sigam o PH também, vamos fazer propaganda de todo mundo, gente. O PH tem canal na Twitch, jogos, né? Ele apoia pra caramba aqui o Spot Física, toda live ele tá, toda live ele comenta. E hoje ele tá no TikTok, dando like toda hora que eu tô vendo aqui. E na Twitch comentando aqui, né? Ele e o Hilden. O Hilden são os nossos apoiadores aqui. Merecem uma medalha os dois. Merece uma medalha, cara. Rápido aqui que o Hilden escreveu aqui. Daqui da Twitch tá grande mesmo, ele reclamou ali. Aí sim, referência de Warframe Dash. Eu tinha visto a comparação de Io e Phobos. São pequenas demais do tamanho do Brasil praticamente. Um pouquinho menor. A Io, ela... Por serem luas, né? Elas são pequenas. Mas são rochosas. Por ter uma superfície, foi interessante esses jogos que são de ficção científica terem abordado a humanidade habitar a órbita desses planetas gasosos, que não tem superfície para entrar lá, né, para poder criar uma colônia. Então o que fizeram? Colonizaram as luas, e no caso do Warframe tem colonização das luas e tem plataformas que ficam sobrevoando, né? A atmosfera é muito legal, cara. Se vocês jogam videogame e gostam de ficção científica, eu recomendo Destiny e Warframe. Tá, saquei. Tem que fazer uma live jogando Warframe falando sobre os assuntos de física, abordando com a física do universo do jogo. Seria brabo. Aí fica uma sugestão aí pra gente... Cara, é uma boa, né? Jogar uns jogos eu tinha um programa científica que falava... Fala mais... como é que é? Fala mais joga. Era tipo um programa de entrevistas que o entrevistador e o entrevistado ficava... Lembra? Ficavam jogando. Fala mais joga, assisti muito aquilo ali. Isso. A gente pode fazer isso. A gente joga um jogo e fica falando de física enquanto joga, né? Até se o jogo tiver a ver, a gente comenta alguma coisa que tá acontecendo no jogo. É uma ideia legal. Eu tenho essa mania, pode fazer... cara, de querer ficar analisando tudo, então... Pra quem já viu minhas lives sabe que eu fico arrumando picuinha com tudo quanto é mecânica dos jogos. Mas é uma boa ideia, realmente é uma boa sugestão. Boa noite pro Vitor Noios. Perguntou aqui, o J. Vitinho X. Não tem aquela lua de Saturno que tem potencial para ter vida, para nós vivermos? Para ter vida é uma coisa e para a gente viver é outra. Porque uma coisa que eles observam sempre é a disponibilidade de água, né? A atmosfera, a temperatura. Então, para ter condições de vida igual no planeta Terra é muito difícil, é muito improvável, né? Eu, particularmente, acredito que existe vida fora da Terra. Não ETzinhos, discos voadores passando por aqui, mas assim, como tem planetas que já foram encontrados e que têm condições semelhantes, pode ser que lá tenha vida. E aí uma coisa interessante, que tem a ver com outras lives e tem a ver com essa de hoje também. Se o planeta está a 100 mil anos-luz da Terra, a gente está vendo ele como ele era há 100 mil anos-luz atrás. Ele emitia um raio de luz... tipo assim, vamos supor, tava lá um carinha, deu um joia, e aí o raio de luz saiu do joia dele, demorou 100 mil anos e chegou aqui na Terra. E agora que a gente vai ver. Então esse carinha que deu joia não existe mais, né? Então assim, a gente vê lá o planeta, tem um planeta semelhante à Terra, ou ele existe, ele vive pra caramba, semelhante à Terra e tal. Aí, só que a gente está vendo esse planeta como ele era há muito tempo atrás. Então, o que a gente pode tentar é fazer uma projeção e imaginar como ele seria hoje, mas ver como ele é hoje não tem como. Então, assim, tem alguns planetas, algumas luas que têm água, né, que teriam a disponibilidade da gente visitar enfim. Mas, assim, surgir vida ou ter vida já no sistema solar não tem como. Né? E para a gente habitar qualquer, até mesmo estão querendo ir para Marte, né? Será que Elon Musk teria que já fazer morar na Lua dos planetas? Assim, uma adaptação muito grande, né? No planeta, não é uma coisa fácil, sim, de se conseguir. Infelizmente, eu queria muito ser abduzido por um ET. Até a Thaís falou aqui, tô precisando conhecer uns extraterrestres. O PH fez uma doação aqui.
de novo, muito obrigado, PH. Ele perguntou, será que o Elon Musk já pensou nisso, em colonizar outras luas dos planetas? O cara tá querendo bombardear Marte, né? Pra ele ter a ideia de bombardear uma lua de Júpiter ou de Saturno É, rapidinho. é, Ah, é, perguntaram aqui. Alguém perguntou aqui. Não, perguntou no TikTok, né? Que tem uma lua. Que você tava falando agora, pô, que tem uma lua que era isso, de Saturno. Na verdade, eu não sei se em Saturno tem. Então não vou excluir essa possibilidade. Mas em Júpiter tem a Europa, que é uma lua Uhum, de água congelada. aham. Que é um dos planetas do Destiny 2, gente. Que me lembra um filme que a gente sempre faz referência aqui, que é o Interestelar, né? Que Interestelar. tem aquele planeta totalmente de água, e que se chegar a matéria orgânica lá, se caírem meteoritos e tudo, pode ser que um dia ele chegue a ter vida, como tem aqui na Terra, né? Uhum. Tudo depende de criar essas condições ideais. Ter uma atmosfera com ar respirável, uma temperatura que as criaturas possam viver, né? Ter quantidade de matéria orgânica suficiente para surgir a vida e alguns bilhões de anos, né? Uns bilhões de anos para que surja uma vida lá unicelular e vai evoluindo, evoluindo, e essa evolução não é do dia para a noite, né? Não é tipo aquele desenho, o macaco virando o homem assim, né? É uma parada que leva bilhões de anos para você ter essa diversidade que a gente tem hoje, né, a partir de vida que surge na água, assim. Deixa eu só ler mais uns comentários aqui, aí você fala o seu próximo tópico, beleza? Beleza. Beleza. E aí eu tenho um que eu queria só comentar, acho que eu nem vou falar, porque pode ficar para outra live, que na verdade é um cara que calculou aquela constante da fórmula da gravitação do Newton. Uhum. Como que você calcula aquele número, né? Porque para saber a massa dos planetas, do Sol e tudo, você precisa daquele G lá da fórmula. Teve um cara que calculou, mas eu acho que não cabe, já temos 1h12, Uhum. e é uma medida legal, assim, foi um pouco impressionante, mas é mais uma questão de toque que o cara tinha, e por isso ele conseguiu a precisão na medida, do que realmente ele ter um feito extraordinário, de tipo assim, usei uma vareta e calculei a circunferência da Terra. Né? Então acho que eu nem vou falar. Mas só antes de você... Deixa cair uma maçã na sua cabeça. Aí você... A Tailine falou, eita, será que vai dar errado essa colonização de Marte? KKK. Olha, eu acho que provavelmente as primeiras tentativas pode ser que aconteça coisas bem trágicas, assim. Até porque... Você viu, né, qual que é o método que ele quer usar para terraformar Marte? Qual que é? Ele quer lançar a bomba nuclear, cara. Para gerar um inverno nuclear e criar um efeito estufa e caramba, que viagem. Tá desconsiderando que a radiação ionizante, como a gente falou nas lives anteriores, na live anterior tá no YouTube, aí que vão explodir lá em Marte, vai permanecer na atmosfera por muito tempo, muito mais tempo do que ele vai gerar efeito estufa. Ele tá viajando. Ele é muito doido, o Elon Musk é maluco. O que eu já vi é que a maioria das coisas vai ser subterrânea, porque como Marte não tem uma atmosfera igual a nossa, os raios solares eles vão incidir com muito mais intensidade sem passar pelos filtros que a gente tem da camada de ozônio e tudo mais. Então, a radiação do próprio Sol já seria um problema para aquelas pessoas, ela já seria muito intensa e muito prejudicial, né? Então, você teria que ter uma proteção da radiação do Sol. O que eu vi, né, dos planos que, se eu não me engano, são da NASA mesmo, é ter coisas mais subterrâneas, né? Subterrâneas, e uma ideia que eu vi solta aí na internet, eu não sei se é realmente um plano real, assim, do que eles querem executar, é de você construir, tipo, abóbodas, assim, né? E você criar um microsistema ali dentro para surgir uma atmosfera dentro daquela abóboda. Tipo o filme dos Simpsons, que a gente também já citou aqui, né? Eles vêm com um vidro e botam em cima da cidade de Springfield. A ideia era aquilo, criar uma abóboda assim e cultivando plantas e tudo e deixar criar uma atmosfera ali dentro, né? Isso é uma coisa que eu vi já, né, em alguns sites, algumas coisas, mas não é um assunto que eu pesquisei ainda para poder trazer detalhes, né? Mas assim, o Elon Musk, ele tem as doideiras da cabeça dele, ele quer, né?
Eu não acompanho Cara, muito, porque eu acho muito viagem, assim. ele é um gênio, mas assim, ele fala É, muita loucura, então é. não dá Eu muita acho que ideia ele pra quer ele, não. mais, ele quer mais entusiasmar a galera com a ideia do que, de fato, ter planos concretos de fazer isso, entendeu? Porque aí rola todo um marketing, né? Um financiamento dos projetos dele e tal. Ó, eu só queria enfatizar que o Lucas Henrique Martins chegou e mandou um "Chega aí, família", atrasado, mas não faltante. Muito bem. Isso é que é Adoro as importante. pessoas que chegam e ficam até o fim. Ele perguntou aqui, se você faz essa abóbora com atmosfera e tal, depois de abrir, o que acontece? A atmosfera escapa. Depende da gravidade. Se ele não tem atmosfera, né, porque a gravidade dele não é o suficiente para segurar essa atmosfera. Mas pode ser que, bom, a gente vai levar, né, a gente vai levar a coisa para lá. Eu não sei se teria como Não, plantar, mas entendeu? Porque, imagina, se você tem uma cúpula, dentro dessa cúpula aham, tem uma atmosfera artificial, você encheu de oxigênio ali pro pessoal respirar. isso, É um ambiente com pressão, é um sistema fechado com pressão aham, constante. Se você abrir, sei lá, abrir uma escotilha gigante aham, fora dessa cúpula, a pressão é menor. Então o ar que está lá sim, dentro o vai ar vai sair para um ambiente escapar. de menor É. pressão. Então a atmosfera Não, vai mas eu vazar. acho que, aham, eu acho que ele fez essa pergunta. Eu entendi o que, que ele quis perguntar, talvez, e esqueci de explicar Ah, melhor. É porque, se eu não me engano, a ideia é ter várias dessas cúpulas. Você vai ah, criando cada vez mais, e uma hora você vai ter muitas, entendeu? Então você vai ter muitas atmosferazinhas lá, você vai ter bastante quantidade de ar, e aí vai chegar um ponto que você poderia, teoricamente, tirar essas cúpulas e a atmosfera ficar lá. Só que eu não sei se a gravidade é o suficiente para segurar esse ar no planeta, entendeu? acho que é Porque, um por quarto da exemplo, gravidade da Terra, né? Não? A de Marte. então, É bem pouquinho. é, alguns planetas, como a Lua, né, a nossa Lua, por exemplo, não tem atmosfera porque não vai segurar o ar lá, né? É por isso que até o valor da gravidade é importante, né, para você manter uma atmosfera e também não ser uma gravidade tão grande que os seres não conseguiriam, né, se desenvolver e se mover e tudo. Então, assim, são condições muito ideais mesmo. A distância que a gente está do Sol, o tamanho do planeta, a composição, né? Nossa composição química, a quantidade de tudo. É impressionante. Sim, é uma coisa que tem uma probabilidade muito pequena de acontecer, quase impossível, mas aconteceu e nós estamos aqui comendo Só hambúrguer, que fazendo nós podcast. somos uma forma de vida baseada no material mais comum do universo, que é carbono, né? Um dos materiais mais Aham. comuns. Não, em relação a isso, sim. Que a tabela de elementos é hidrogênio, hélio, Uhum. carbono e outros, né? Sim, e outros, exatamente. Então, assim, é o terceiro elemento mais comum do universo, mas precisa-se de condições bem específicas para gerar vida. A menos Só que seja mandar vida que não seja baseada em carbono. Aí é, dizem pode ser que exista. que a outra possibilidade seria vida de sílica, mas aí já é mais ficção do que É mais ciência ficção mesmo. também, é. Só mandar um tchau para a Thaís aqui, que ela vai ter que sair, falou que vai planejar as férias em Marte. Se tiver ainda com radiação ionizante na atmosfera, leva um protetor solar. Leva bastante protetor solar, por favor. Beleza, e qual foi o seu segundo tópico aí, pra gente Como que nós fechar? descobrimos o tamanho do nosso universo observável? Que o universo, assim, se você for levar pela teoria do multiverso, ele é uma bolha que está num espaço vazio que tem várias bolhas, enfim. Mas assumindo que só existe o nosso universo, Uhum. foi utilizado uma forma de medição muito parecida com a que eu falei agora há pouco das estrelas, que é o avermelhamento cosmológico. O que é isso? Vamos explicar para quem não estava mais cedo. A luz, o ponto de maior energia da luz ela emite luz branca no nosso espectro espectro visível, né? E o ponto de menor energia da luz ela fica vermelha. Então, assim, quando você mede algo que está muito longe, a luz ela viaja uma distância muito grande, ela vai perdendo energia e ela vai saindo do branco, que é o ponto de maior energia, e vai caindo até o vermelho. Isso é o avermelhamento cosmológico.
E Uhum. então, sabendo a, a taxa de perda de energia da luz no vácuo, sem obstáculos, ao longo da distância, é possível observar dos objetos mais distantes que já foram observados no universo, a gente consegue Uhum. descobrir quanto tempo a luz levou do ponto de origem dela até chegar aqui na Terra e é feita uma estimativa para poder saber qual que é o diâmetro do universo. Como a gente tinha Uhum. falado antes, um ano-luz equivale a 9 trilhões de quilômetros, certo? Uhum. Então, a Lua ela está a 1,3 segundos-luz da Terra. Então, se você ligar uma lanterninha lá, a luz dela vai chegar aqui em 1,3 segundos. Essa distância é tão grande que dá para você colocar todos os planetas do sistema solar entre a Terra e a Lua, que ainda tem espaço. Vocês terem noção de Sim. tanto que a Lua está longe da Terra. E é 1 segundo a luz Aham. chega aqui. Da Terra para o Sol são 8 minutos luz. Então a gente vê a luz do Sol que chega aqui saiu do Sol há 8 minutos atrás. Então, assim, você imagina a distância da Terra para o Sol. É muita coisa. O Caraca, é nosso muita sistema coisa. solar ele tem 8 horas luz de diâmetro. É imenso. É A imenso. Via Láctea, que é a nossa galáxia mãe, ela tem 100 mil anos-luz de diâmetro. A gente já Cara, é muita começa a coisa. perder assim, a magnitude, né? A gente não Aham. consegue É. conceber. O nosso universo observável ele tem 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Ele é uma bolha gigante. Só que tem uma pegada. Não. E esse, essa medida ela aumenta a cada segundo que passa, porque o universo está em expansão. Não é uma expansão constante, mas estima-se que nos momentos de maior energia, maior expansão dele, ele chega na velocidade da luz, a expansão do universo. Então, assim, a realidade está se formando além desse horizonte que a gente consegue observar no universo. Então, daqui a 1 bilhão de anos, vai ser 93 bilhões de anos-luz de diâmetro no universo. E a gente descobre como é que faz essa medida através do avermelhamento cosmológico, que é a perda de energia da luz do ponto mais distante do universo até chegar na gente. É isso. É assim que a gente descobre o tamanho do universo. É difícil de entender. E eu tinha falado É. antes como que a gente consegue compreender números grandes. Ah, sim. Tá, vamos dizer que você tá andando na rua. E aí você pisa no pé de uma pessoa, sem querer. Aí você fala, pô, cara, desculpa. Pô, foi mal, mano. Eu não te vi aqui e tal. Uma pessoa já te deixou meio assim, né? Se você Aham. anda mais um pouco e pisa no pé de outra pessoa, você fala, caramba, cara, desculpa, eu não te vi, tô muito distraído hoje. Então 2 pessoas ainda te incomodam. Mas e se ao longo do dia você pisar no pé de 10 pessoas? Aí você já vai estar meio cansado de pedir desculpa, né? Esse daqui, Aham. você pisar em 100, 1000. Se você pisar no pé de 1 milhão de pessoas, você vai pedir desculpa para 1 milhão de pessoas, você vai se sentir. Não, você vai começar a se ficar insensível ao número crescente de pessoas que você machucou sem querer, Aham. certo? Então, assim, nós, por sermos animais que fomos. A gente evoluiu num ambiente tridimensional, mas a gente evoluiu para sobreviver. Que a natureza ela não evolui para estudar o cosmos, ela evolui para sobreviver. O que funciona, ela deixa ali no sistema, entendeu? Então, Uhum. assim, nós evoluímos para percebermos padrões e ambientes relativamente pequenos, ao que está ao alcance dos nossos 5 sentidos. Quando chega numa medida tão absurda de 92 bilhões de anos-luz, a gente não consegue conceber. Mas é É. um negócio imenso. Entendeu? Aham. Então, assim, esse é o motivo da gente não conseguir conceber coisas tão grandes assim. Porque a gente vê a Lua no céu todos os dias, quase todos os dias, né? E a gente pensa, a Lua Aham. tá aqui pertinho. Mas ela tá tão longe que você poderia colocar todos os planetas do sistema solar entre a Lua e a Terra e ainda ia ter espaço entre os dois, sobrando, entendeu? Só que a Aham. gente não consegue conceber isso. Então, Não essa consegue. analogia de você pisar no pé de uma pessoa É, é um mais ou ano-luz já é menos. uma coisa difícil da gente imaginar, né? É, E é por isso que tem essa medida de um ano-luz, é, porque você falar sempre realmente a distância, que é isso, é muita coisa.
Então, você Você imagina, falar múltiplos disso, né, seriam números enormes. Então, você pega uma 92 distância bilhões gigante. vezes 9 trilhões. Eu não Pô, sei tá nem como doido, se cara. fala esse número, Não sei mas não como é faz que sentido fala? o resto. Tem até um livro do Carl Sagan que chama Billions and Billions. Porque ele fala tanto isso, assim, billions and billions, tipo, bilhões de bilhões, né? E Aham, bilhões de bilhões é tipo assim, se 1 bilhão é muita coisa, você tem 1 bilhão dessa coisa, né? aham. Mas tem uma analogia que eu gosto muito, eu não sei se foi o Tyson que falou isso. Tipo assim, 1 milhão de segundos vale um pouco mais de 11 dias. Então, se for contando, 1, 2, 3 segundos, né? Uhum. Em 11 dias e um pouquinho você vai terminar de contar. 1 milhão de segundos. 1 bilhão de segundos daria 32 anos. É, é uma forma Então, também de 1 milhão. interessante de você entender a É, casa do milhão e do um bilhão. milhão para 1 bilhão, a diferença é muito absurda. A gente tende a pensar de forma linear, né? Assim, 1 milhão, você pensa em 1 bilhão, você pensa em dois, né? Mas não é. 1 bilhão é 1 milhão de vezes 1 milhão. Uma analogia que eu gosto de fazer com meus alunos, ou é 1.000 vezes, desculpa, é 1.000 vezes 1 milhão, né? Uhum. Então, uma analogia que eu gosto de fazer com meus alunos é tipo assim: se você ganhasse hoje 1 milhão de reais, aqui em Brasília, vamos supor que você compraria um apartamento com 1 milhão de reais. Apartamento, né? Tá razoável isso aí. Se você ganhasse 1 bilhão, você ia poder comprar 1.000 apartamentos desse. Você comprar vários prédios inteiros com Uhum. 1 bilhão. É muita É coisa. verdade. É uma diferença muito grande, assim. Então, aí você pensa, 1 trilhão vai ser 1.000 vezes, ou, como é que é? 1.000 vezes 1 bilhão, né? E aí vai, assim. E, Então, e, e 1.000 segundos não é nem uma hora, né? Que uma hora tem 3.600 segundos. Não isso, é isso? São 1.000 segundos, isso. é 20 minutos mais ou menos, um pouco menos de 20 minutos. Ah, Um aí um milhão de segundos é milhão, 11 dias e 1 bilhão de 11 segundos é trinta e dias, dois anos. 32 anos. É muita diferença. É bom ter essa noção da escala, né? Quem, quem lidou bem lá com equações exponenciais no ensino médio entende melhor o que é um crescimento exponencial comparado com um crescimento linear, né? Uma outra brincadeira que eu gosto bastante é você falar assim, é, uma árvore é uma árvore mágica. Todo dia ela dobra de tamanho. E aí, com 50 dias, ela chega no tamanho máximo. Uhum. Quanto tempo demora para ela chegar na metade do tamanho máximo? Quem manda um pix aí respondendo, galera. Quem acertar no pix ganha um prêmio. Essa é engraçada, cara. Essa é boa, cara, essa é boa. Todo dia ela dobra de tamanho. Em 50 dias ela chega na altura máxima. Essa é Quanto muito tempo boa, cara. demora para chegar na metade da altura máxima? Aí, já entregando, acho que eu dei tempo para a galera pensar um pouquinho. Muita gente fala 25 dias, né? Metade do tempo, ele vai chegar na metade da altura máxima. Só que tem que lembrar que cada dia ele dobra de tamanho. Então, quando ele está na metade da altura máxima, você só precisa de mais um dia para ele dobrar de tamanho e chegar na altura máxima. Então, ele está na metade no dia 49 e no dia 50 ele chega no máximo. Então, É, dos 50 dias, ele precisa de um para ir da metade da altura máxima para a altura máxima total. Então, essa brincadeira é para mostrar para as pessoas que a gente pensa muito de forma linear, né? leia o enunciado com cuidado. Leiam com cuidado o enunciado, porque tá na cara, a resposta está na cara, né? Ah, Cada dia ela dobra de tamanho. Então, a metade do tamanho que ela tem hoje foi ontem, uhum. e metade da metade antes de ontem, assim por diante, né? Aí a gente começa a entender como que é um crescimento exponencial das coisas. Mas é isso. O que eu tinha para dizer hoje era isso mesmo. Hoje a gente não Você voou em quer? tantas tangentes quanto na última live, né? Fomos um pouco mais É, é, concisos hoje. teve bastante tangente, teve umas perguntas tangentes também, né? Mas Acho que o foi público gosta relacionado ao de. que a gente estava falando, assim. A gente É, não foi falar de. Começou em usina nuclear e foi parar em dinossauro agora. Na nossa, live a anterior. última eu acho que foi a que a gente viajou mais, né, Putz, velho? viajou cabuloso, mas essa hoje foi mais contido. Foi mais contido, E eu realmente. fiquei parando mesmo pra fazer. Boa, viu? A gente vai evoluindo, gente. Vai Hoje tem evoluindo. Live Pix, PH já mandou dois, valeu, PH.
Do 3, um não Uma boa apareceu. pergunta. Não, mas o segundo, eu vim aqui na coisa e dei play. O segundo foi o primeiro, na verdade. Tá, entendi. Então foram 2. Eu tenho aqui, ó, foram 2, os 2 do PH. Legal. Aí ele perguntou... E aí a pergunta dele do Elon Musk foi se ele pensou em morar na Lua dos planetas. Uhum. Não era exatamente em Marte. Foi mas ele... né? Uhum. E a primeira que ele falou que ele buga com anos-luz e vai pedir para as pessoas se distanciarem anos-luz dele agora. Mas valeu, PH, pelos live pics. A galera do TikTok já saíram aqui, mas obrigado pelas rosas. Hoje eu ganhei vários presentes. Na verdade, foi um coração e uma rosa. Muito obrigado, pessoal do TikTok. E me sigam aí para eu chegar no número mínimo de seguidores. Isso. Sigam o Jason no TikTok, por favor. Acho que tem que ter 300. Antigamente era 500 e agora são 300, eu não tenho certeza. Mas assim, se você postar alguns vídeos, eu acho que rapidinho chega. Então vocês vão ter que me perdoar, porque eu vou postar umas coisinhas de desenho e música lá. Sim. O PH Live Pix, curti, recomendo usarem. Valeu, façam por isso. Por favor. A gente faz propaganda dele, né? Ele é assim. Coloca na sua live também, PH. Exatamente. A gente dá uma moral também. E é isso. Palavras finais aí? Bom, a minha é, como sempre, agradecendo todo mundo mais uma vez, né? A gente tenta sempre trazer mais curiosidade, né, para as pessoas, assim. Essa questão mesmo que eu estava comentando mais cedo, que antigamente as pessoas tinham mais curiosidade sobre a natureza, né? Porque era tudo muito misterioso. Do que eu li hoje aqui, eu fiquei de cara. Eu queria poder passar para vocês tudo que eu li aqui em um artigo. Na verdade, foi um trabalho de mestrado. Aí tem 150 páginas, não tem como. Mas, como eles, assim, por exemplo, e aí eu não lembro muito os nomes, fica me dando branco, principalmente quando a gente está ao vivo, me dá muito branco, mas um dos filósofos que eu li, ele falava sobre, acho que foi até Aristóteles, sobre como o objeto parece estar quebrado quando você mergulha ele parcialmente na água, que ele quis falar da refração, né? Engraçado a forma, imagina, para aquela cabeça da época, para mim eu acho que o mais interessante é tentar se colocar naquela época e como que o cara via isso e, caramba, o que está acontecendo, né? O objeto parece que quebrou, mas não quebrou, e aí ele não sabe o que é luz, raio de luz, que reflete, o que acontece, né? Eles não tinham a mínima ideia, assim, índice de refração, nunca ouviram falar de nada disso, assim, era outra mentalidade. Então era tudo muito misterioso, um arco-íris, né? Enfim, alguma anomalia no céu, né? Eles percebiam, assim, eita, olha, surgiu uma estrela. Então, tipo assim, os caras olhavam para o céu toda noite e sabiam as estrelas que estavam lá. Se aparecesse, porque às vezes rola uma supernova, né? E depois de bilhões de anos, chega a luz e a pessoa vê, um brilhão. Aí, apareceu uma estrela nova. E assim, os caras chegavam no ponto de reparar, tipo, olha, hoje tem uma estrela a mais ali, ó. Caraca, velho, o bicho decorou as estrelas do céu. E pensava em constelações, que é uma coisa que a gente nunca pensaria, você olhar e falar, um carneiro ali. A única constelação que eu consigo ver o desenho é a constelação de Órion, mais nenhuma. De Órion. Eu vejo, a de Órion tem mais ou menos ali, né, o cinturão e tal. Guerreirinho assim, com o cinturão e o cachorro no pé dele. O cachorro com estrelinhas só. É muita criatividade, cara. E aí eu acho que é interessante a gente trazer um pouco dessa curiosidade de volta, porque ela que move, eu acho, né? Ela move a humanidade para frente, assim. Sim. E é legal, eu acho viver muito mais divertido quando você é curioso, porque pequenas coisas te deixam encantado, assim, né? Você vê uma planta, assim, nascendo uma folha, assim, caraca, aí você viaja nos átomos, não sei o quê, você pensa milhões de coisas, que outra pessoa olharia assim, não vi nada, não tem nada aqui. Uma plantinha. Então, eu acho que o lance a gente quer trazer essa curiosidade mesmo, né? Essa coisa de falar sobre a vida, o universo e tudo mais. Sem querer eu citei o Guia do Mochileiro das Galáxias. E
Bom, e aí agradecer, ver a participação da galera, né? O chat aqui ativo, bastante ativo, até pra gente que está começando agora, né? A Twitch sempre tem um público legal, é uma quantidade de pessoas interessantes que estão mandando aqui já. O Live Pix a gente botou hoje, já teve 2, né? Do PH, o pessoal mandando no chat. Stonks. Aqui no TikTok eu tive 8,5K de curtidas, 8.500 curtidas. Semana passada ganhei presentes. Anterior foi 7 mil. Foi 7, hoje já foram 8. Então, assim, 8.500, a galera realmente está engajando e isso dá pra gente uma motivação, né, de continuar. Acho que isso vai ser legal. Eu me divirto fazendo aqui. A gente cara, já tem 1h35, parece que a gente começou agora lá. Exatamente, pra mim acabou de começar. Então, obrigado mesmo, galera. Eu realmente sinto muita felicidade de estar fazendo isso e de vocês estarem participando dessa forma. O PH falou 9.k no TikTok, acho que travou aqui. Ó, e a gente encerrando, chegou aqui o Ian Tales. E aí, professor? E aí, Ian, beleza? Eu tô fazendo a live aqui no TikTok, na Twitch, e aqui ao mesmo tempo, e eu já tô encerrando, foi mal. Mas obrigado por aparecer e mandar um oi aí. E Jason, suas palavras finais. Aí, só para avisar, chegaram mais algumas pessoas agora no TikTok, do nada. Certo. A partir da semana que vem, provavelmente... Não, semana que vem não sei, mas em breve o Jason vai aparecer aqui também, tá? Ele tá só ganhando seguidores para isso. Quem puder ir lá seguir ele, para já ajudar. Aí a live vai ser completa no TikTok, vai ser completa na Twitch também. Vai ter nós dois nas duas. Ele precisa ter pelo menos 300 seguidores, eu acho. Ele criou hoje o perfil, então acho que em uma... Vocês conseguem ver o meu primeiro nome, que é difícil de... Tá aqui, ó. É meio difícil de escrever. É Jason, escrito abrasileirado, tá? É Jason, Jason GM92. Aí vocês procurem. Jason GM92. Jason GM92. Deixa eu ver se eu digito isso aqui. Não dá... Eu tenho como digitar no chat? Eu mando mais um alô aqui. Manda um alô, é melhor. Manda um segue nós aqui de novo. Não lembra de mim não, kkk? Pô, assim eu não tô vendo, eu não consigo ver sua foto, porque é muito pequenininho. E hoje eu tô sem óculos, geralmente eu faço a live de óculos. Achei que você tava de lente. Não, eu tô sem óculos mesmo. E assim, eu consigo ler aqui, por exemplo, mas a foto pra mim é uma bolinha com o rosto de uma pessoa e um negócio azul em volta. Eu não consigo sem ver óculos também, vejo tudo embolado. Colégio Seb Thales. Ah, Thales, massa. Tá. Tô dando aula pra ele esse ano, pô. Massa. Porque tem 12 anos que eu dou aula, né? Então quando alguém chega e fala, e aí, professor? Aí eu leio, Thales. Pô, Thales tem 1 milhão. Mas do SEB, do 1M3, eu sei quem é agora. Eu sei quem é. Inclusive conversou hoje, né? Eu tô tentando decorar o nome da galera, e aí eu vou na chamada, assim. Aí tem alguns, o Thales mesmo, eu tô quase já conseguindo lembrar. Quando a gente interage nas redes sociais, facilita a minha vida, né? Mas enfim, valeu por aparecer, Thales. Toda quarta, às 20 horas vai ter, hein? Das 20 Se não tiver, a gente avisa antes. Isso, a gente vai até 9h30, agora já bateu. Extremos. Tá, vamos lá, e aí? Minhas considerações finais. Bom, pessoal, novamente, muito obrigado por comparecerem. Obrigado ao PH, Hilden, Lucas, que são nossos parceiros aqui fiéis da Twitch. Muito obrigado a todo mundo do TikTok. Segue nós aí, que aí semana que vem a minha cara vai aparecer na live do Rafael do TikTok, se eu conseguir o número mínimo de seguidores. E eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova hoje. Tenham criado essa curiosidade em vocês de aprender coisas novas e que vocês tenham a satisfação que é você compreender como que alguma coisa funciona, mesmo que seja a nível superficial. Aprender é sempre divertido. Porque a gente é nerd, a gente gosta de aprender. A gente gosta de aprender, exatamente. Como é bom. Ninguém gosta muito de estudar, concorda? Mas todo mundo gosta de aprender. Esse que é o lance. Um exemplo. Você odeia estudar matemática, mas vai dizer que não é massa quando você acerta a conta. Quando você sabe, você fala, caramba, aprendi, entendi. Você vê a felicidade, e eu como professor posso dizer, eu vejo a felicidade no olho da pessoa assim, mais genuína. Caramba, mas sentar, abrir um livro, aí é mais complicado. Hoje eu até gosto, eu gosto muito de ler, principalmente, de estudar, né? Mas porque eu já senti tanto esse prazer de aprender,
que para mim é uma coisa tá ligada com a outra. Então, assim, sentar com um livro. E outra que tem um lado artístico no estudo, de você, por exemplo, tinha integrais que eu resolvia. Integral é o cão, né? Cálculo, as pessoas choram, assim. Mas tinha integrais que eu fazia, principalmente em cálculo 2, que a galera falava de tatuar a integral, de tão bonito que ficava a resolução. Uma integral resolvida, integral tripla é a coisa mais linda do mundo, parece uma partitura. E aí eu tinha um cuidado de tentar fazer bonitinho e tal, porque eu sempre fui muito perfeccionista, assim, ao ponto que me atrapalhava, né? Hoje eu consigo não ser tanto, fazer as coisas bem feito, mas sem ser perfeccionista. Mas aí eu tentava fazer bem bonitinho e tal, e aí ficava massa, assim. Então tem um pouco esse prazer de desenhar e de fazer, né, as paradas. Quem é meus alunos, tipo o Thales aqui entrou agora, eu faço lá no quadro um bonequinho, aí eu dou um nome para ele, aí eu faço o bonequinho correndo, assim, desenho um caminhão. Então você tenta brincar um pouco, né, eu acho que fica mais divertido. E aí, claro, aí eu falei assim de ler, eu já ia pegar um livro aqui do lado, que ele sempre ficava aqui do ladinho. Só que eu tirei ele daqui hoje, e o que tá aqui no lado, ó, é Dragon Ball. Ah, eu também, aqui, ó, peraí. Mas sempre tem um livrinho de física aqui do lado, agora... O meu é nacional, é Curtinhas do Caio, é do Caio Oliveira. Eu compro mais quadrinho nacional. Boa, vamos incentivar o quadrinho nacional, sou totalmente a favor. Mas eu tô lendo o quadrinho do Dragon Ball, hoje chegou o 2 e o 3 aqui, ó, que comprei pela Amazon. É muito divertido esse meu Dragon Ball. Mas sempre tem um livrinho de física aqui, de psicologia, eu me amarro. Aprender é divertido. Aplicar o que você aprendeu é satisfatório. Nossa, Isso. E eu vou citar outro vídeo meu, que eu mostrei até para alguém essa semana, e por isso eu tô com ele na cabeça, que eu acendi uma vela aqui em casa, e foi real essa história, tá? Eu conto a história no vídeo. Eu acendi uma vela com pilhas, bombril e 2 pedacinhos de fio, porque eu não tinha um fósforo em casa. Caraca! E quando eu fiz isso, eu me senti o MacGyver, velho. Eu falei, caralho, eu tenho que gravar um vídeo sobre isso, assim, porque foi realmente... Faltou luz aqui em casa, aí eu tinha saído com o meu filho, né, e a gente chegou, eu moro no 13º andar, e o carro fica no 2º subsolo. Então foram 15 lances de escada a pé, andando, porque o elevador não estava funcionando. Aí cheguei aqui, eu sempre compro 2 isqueiros. Quando um acaba, eu já anoto na lista para comprar, e aí o outro tá cheio ainda. Então nunca fico sem. Só que veio uma amiga minha que pediu emprestado e levou embora. E aí eu fiquei com um vazio. E eu não tinha comprado novo ainda. Aí eu falei, bicho, eu não vou descer 13 lances de escada, sair para comprar um isqueiro ou um fósforo para acender uma velinha aqui. Vamos ver o que eu tenho por aqui. Aí fucei, vi se eu não achava fósforo, alguma coisa que fizesse faísca para acender no fogão. Fiquei fuçando, e aí eu lembrei de um vídeo que eu tinha visto na internet. O cara botava assim, a pilha, o fiozinho, e aí o bombril começava a sair uma faísquinha. Aí eu botei um pouquinho de álcool, que aí pegou fogo, e eu acendi a vela. Cara, é muito bom. Você falou de aplicar, né? É a aplicação mais bizarra que você pode imaginar, mas é o que aconteceu. Massa demais. Esse aí me surpreendeu mais do que o da gaveta no congelador. O da gaveta no congelador foi uma aplicação também, e aí é massa que foi bem dia a dia mesmo, né? Qualquer pessoa poderia passar por isso. Então, já fazendo autopropaganda, vai lá no meu TikTok, no meu Instagram, e procura esses vídeos lá. Mandou o Live Pix aqui, que pode vir Apocalipse Zumbi. O Rafael tá preparado já. Exatamente, pode vir. Pode vir Apocalipse Zumbi, que eu dou conta. Pelo menos fazer fogo, eu acho uns bagulho assim jogado e faço fogo. Fichinha. Se rolar, galera, cola comigo, hein? Cola com o Spot Física que a gente sobrevive. É isso aí. Apocalipse Zumbi. Um engenheiro, um físico, um médico e um cozinheiro. Tá todo mundo feito. Acabou, pronto. Um soldado, se precisar brigar com alguém. Isso. Exatamente. Alguém que saiba utilizar armas de fogo para matar o fogo. Bora se juntar no Apocalipse. Bora. Fechou. Seria a melhor equipe. Antes de cair as redes de comunicação, manda um pix no grupo. Manda um pix não, manda uma mensagem. Pix, meu Deus do céu. Manda uma mensagem no grupo.
Manda Pix, manda Pix. Galera, acabou o mundo, rapidão, bora juntar na Praça do Relógio. É. Massa. Então, beleza, é isso, Bom, é né? isso. Acho que E continue curiosos. continuem curiosos. Pessoal, Falou. muito obrigado. E até a próxima semana. Ainda hoje, acabando aqui a live, eu vou colocar para fazer o upload do vídeo da live anterior, que é explosões nucleares. A gente falou sobre geração de energia nuclear, desastres nucleares e geração de energia termoelétrica, eólica e hidrelétrica. Então, E dinossauros. E dinossauros. Então, vocês dão uma olhada também que daqui a pouco vai sair no YouTube, mas se vocês não quiserem esperar até muito tarde hoje à noite, vocês podem ver amanhã. E também a gente vai... Isso, e... Os áudios também vão pro Spotify. Isso, é. Amanhã o áudio vai pro Spotify. Já tem lá até o episódio 4, amanhã vai entrar o 5. E esse de hoje, que é o 6, só na semana que vem. Que é o tempo da gente editar o conteúdo, acrescentar os recursos gráficos, tratar o áudio e despachar para as plataformas. Exatamente. Contudo, muito obrigado a todos. Até a próxima semana. Continue curiosos. E valeu. Valeu. Tchau, tchau.